Bem-vindo à Islândia, um dos países mais sustentáveis e misteriosos do planeta. Lá, 100% da energia elétrica vem de fontes renováveis. As casas são aquecidas com água quente direto dos vulcões, e a energia geotérmica mantém o país quase livre de emissões de carbono. Por causa do clima frio e da água corrente, os mosquitos simplesmente não conseguem sobreviver na Islândia. Uma dádiva rara em um mundo onde eles são praga. A Islândia está dividida pela falha entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, criando um cenário único: campos de lava negra, montanhas coloridas, cavernas de gelo e fontes termais borbulhantes. No passado, a Islândia era coberta por florestas de bétulas, mas as práticas agrícolas dos vikings acabaram dizimando a vegetação. Hoje, você verá campos abertos, rochas e musgos cobrindo as paisagens. As águas dos glaciares são tão limpas que chegam às torneiras sem qualquer tratamento químico. E sim, você pode beber direto das cachoeiras. Com uma população de apenas 370 mil pessoas, a Islândia tem bancos de dados genealógicos acessíveis online para evitar casamentos entre parentes próximos, um costume curioso e muito útil. O lado aventureiro desse país é impressionante. Vulcões ativos como o Eyjafjallajökull, que em 2010 parou o tráfego aéreo de toda a Europa, são apenas o começo. Cachoeiras épicas como Gullfoss e Seljalandsfoss oferecem espetáculos visuais únicos, onde o arco-íris dança nas quedas d'água. E a Blue Lagoon, famosa lagoa termal, permite que você relaxe em águas azul turquesa quentinhas, mesmo com neve ao redor. A Islândia nos mostra como é possível viver em harmonia com a natureza, preservando sua beleza selvagem e poderosa. Um país que parece de outro planeta e que, ao mesmo tempo, nos ensina sobre equilíbrio e respeito ao meio ambiente. Está curtindo viajar para essa terra gelada e encantadora? Então deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais roteiros incríveis pelo mundo. Madagascar é uma ilha única, separada da Índia há mais de 80 milhões de anos, criando um ecossistema tão especial que parece de outro mundo. É um dos lugares mais incríveis do planeta, lar de mais de 90% das espécies de flora e fauna que não existem em nenhum outro lugar. Os lêmures, por exemplo, são um símbolo desse paraíso, com mais de 100 espécies e subespécies, só encontradas aqui. Mas não são só os lêmures que impressionam. A floresta de pedras Tsingy é uma verdadeira maravilha geológica, um labirinto de pedras afiadas que desafiam a imaginação. Caminhar por lá é como entrar em uma escultura viva, esculpida pelo vento e pela água ao longo de milênios. E quando falamos de árvores gigantes, as baobás de Madagascar se destacam. Conhecidas como as árvores de cabeça para baixo, elas guardam água em seus troncos para sobreviver às longas estações secas. Algumas têm milhares de anos, silenciosas testemunhas do tempo. Há também uma história de gigantes que já se foi. O pássaro-elefante, uma ave imensa que media até 3 metros de altura, mas foi extinta entre 500 e 1000 anos atrás. Madagascar também é o lar de mais de 50% das espécies de camaleões do mundo. Entre eles, o menor camaleão conhecido, que cabe na ponta de um dedo, medindo apenas 29 milímetros de comprimento. Porém, nem tudo é eternamente preservado. Com mais de 80% da área florestal já perdida,
Madagascar enfrenta uma ameaça real de destruição ecológica, lembrando a todos nós da importância de proteger esses habitats tão preciosos. Madagascar nos mostra um mundo de biodiversidade extraordinária e paisagens que parecem sonhos, um lugar onde a vida encontrou 1000 formas de prosperar. A Mongólia, a terra das estepes infinitas e da cultura nômade, é um país que respira liberdade. Com apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado, é o país com a menor densidade populacional do mundo. Essa imensidão cria paisagens que parecem não ter fim, onde o céu se encontra com a terra no horizonte sem barreiras. No coração desse país está o deserto de Gobi, famoso por suas dunas majestosas e por abrigar o maior cemitério de dinossauros do planeta. Ali, arqueólogos descobriram fósseis de dinossauros e os primeiros ovos completos, trazendo à tona segredos de um passado distante. Ao norte, o lago Kuvsgöl, conhecido como a joia azul da Mongólia, guarda 70% da água doce do país. É considerado um dos lagos mais limpos e puros da Terra, refletindo as nuvens como um espelho mágico. A Mongólia também é marcada por símbolos grandiosos. A estátua de Genghis Khan, com 40 metros de altura, domina as estepes, homenageando o conquistador que deixou sua marca na história. É a maior estátua equestre do mundo, simbolizando o espírito de poder e conquista do povo mongol. À noite, os céus da Mongólia se transformam em uma pintura viva, onde a Via Láctea brilha intensamente, um espetáculo que nos faz sentir pequenos diante da imensidão do universo. A Mongólia é um país onde a natureza e a história se entrelaçam, criando um destino de aventuras e descobertas, um lugar que nos convida a explorar e a sentir a magia das estepes. O Peru é um país cheio de história, mistério e paisagens que parecem saídas de um sonho. Ele abriga Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, erguida com blocos de pedra perfeitamente ajustados, desafiando o tempo e a gravidade. Essa joia dos Andes é um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo e um destino que faz qualquer viajante se sentir parte de algo muito maior. Mas o Peru é muito mais do que Machu Picchu. No deserto de Nazca, as linhas de Nazca formam figuras gigantes desenhadas no solo, visíveis apenas do céu. Esses geoglifos misteriosos são um convite à imaginação. Quem os criou e por quê? Ninguém sabe ao certo até hoje. A montanha Arco-Íris, ou Vinicunca, é outro espetáculo que encanta. Suas camadas naturais de cores vibrantes são resultado de minerais acumulados ao longo de milênios, criando uma pintura viva que parece saída de outro planeta. No Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, as tradições antigas ainda são parte do cotidiano. Ali vivem comunidades que constroem ilhas flutuantes de totora, navegando e vivendo sobre as águas como faziam seus ancestrais. A floresta amazônica no Peru cobre mais de 60% do país e abriga mais de 10% de todas as espécies de aves do planeta. É um paraíso de biodiversidade, mas também enfrenta ameaças sérias, como a mineração ilegal de ouro que devasta habitats preciosos. E tem mais. A culinária peruana, que mistura sabores indígenas, espanhóis e asiáticos, é considerada uma das mais ricas do mundo. Pratos como o ceviche e o lomo saltado são um verdadeiro convite ao paladar. O Peru nos lembra que, às vezes, as maiores aventuras acontecem quando cruzamos a linha entre o passado e o presente, o mito e a realidade. A Turquia é um país onde o passado e o presente se encontram em cada esquina, criando um mosaico de culturas e paisagens que impressiona. Na Capadócia, as formações rochosas em forma de chaminés e as cidades subterrâneas
nos transportam para um conto de fadas. A cidade de Derinkuyu, por exemplo, fica a mais de 60 metros abaixo do solo e já abrigou até 20.000 pessoas, com túneis que parecem labirintos e portas de pedra gigantes que só se abrem de dentro. Em Pamukkale, as fontes termais ricas em minerais de cálcio formam terraços de calcário branco que parecem neve, criando uma paisagem tão surreal que é quase impossível de acreditar que existe. Mas cuidado, a água dessas fontes pode atingir temperaturas de até 60 graus, causando queimaduras leves se a pessoa ficar exposta por muito tempo. Outro lugar mágico é o Monte Nemrut, onde estátuas colossais de deuses e reis vigiam o amanhecer, projetando sombras que lembram serpentes, um fenômeno que muitos acreditam simbolizar o poder divino. O antigo teatro de Éfeso, com capacidade para 25.000 pessoas, tem uma acústica tão perfeita que até as vozes mais suaves podem ser ouvidas das últimas fileiras, uma prova da engenhosidade dos construtores da antiguidade. E para quem busca algo curioso, a Turquia é o berço do café turco, um símbolo de hospitalidade e tradição. Ele é preparado lentamente, em areia quente, criando um sabor intenso e um momento de pausa para a conversa. A Turquia é um convite a explorar, a saborear e a mergulhar nas histórias que ecoam pelas suas paisagens. Curtiu viajar comigo por esse país fascinante? Então curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para mais roteiros incríveis pelo mundo. A Tanzânia é um país que parece ter sido esculpido pelos deuses. É lá que encontramos o Monte Kilimanjaro, a montanha independente mais alta do mundo, com 5.895 metros de altura. Ela se ergue majestosa acima das planícies, desafiando os alpinistas a cruzar 5 zonas climáticas diferentes, das florestas tropicais aos picos gelados cobertos de neve. Mas a Tanzânia não é só montanhas. O Parque Nacional do Serengeti é palco de um dos maiores espetáculos naturais do mundo, a migração de mais de 2 milhões de gnus, zebras e antílopes. É um ciclo de vida e morte que mostra a força e a delicadeza da natureza em perfeita harmonia. Não muito longe dali, a cratera de Ngorongoro é um verdadeiro Éden. Com mais de 25.000 animais selvagens vivendo em equilíbrio, é um dos poucos lugares onde você pode ver leões, elefantes e rinocerontes compartilhando o mesmo espaço, lado a lado com as comunidades Maasai, que ainda mantêm suas tradições ancestrais. Zanzibar, uma ilha de areia branca e águas turquesas, é outra joia da Tanzânia. Ali, a história do comércio de especiarias e a cultura rica criam um ambiente único, onde o aroma do cravo e da canela paira no ar. Curiosamente, Zanzibar também é o berço de Freddie Mercury, o lendário vocalista da banda Queen, que nasceu e passou sua infância nesse paraíso costeiro. A Tanzânia é um lugar onde a natureza e a cultura se misturam, criando uma energia vibrante que pulsa em cada canto. Um país onde a aventura está sempre ao virar da esquina. A Polônia é um país onde a história e a resiliência do povo se misturam em cada pedra e cada rua. Varsóvia, a capital, é um exemplo vivo disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 85% da cidade foi destruída, mas hoje ela renasceu, especialmente na Cidade Velha, que foi meticulosamente reconstruída para preservar a memória de seu passado. Em meio a essas memórias de guerra, Auschwitz se destaca como um dos locais mais assombrados e importantes do mundo. Foi lá que mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas, e hoje o campo serve como memorial, atraindo milhões de visitantes que vêm para aprender e refletir sobre as lições sombrias do passado. Mas a Polônia não é só marcada por suas cicatrizes. Ela também abriga a floresta de Białowieża, o último refúgio do bisão europeu, o maior animal terrestre do continente. Essa floresta antiga, com sua biodiversidade impressionante,
nos lembra da força da natureza e da necessidade de protegê-la. Na mina de sal de Wieliczka, perto de Cracóvia, a engenhosidade humana se revela em túneis e câmaras subterrâneas esculpidas em sal. Lá existe até mesmo uma igreja subterrânea, uma obra de arte que brilha nas profundezas, feita inteiramente de sal. E como curiosidade extra, a Polônia é conhecida por seu orgulho cultural, expressado em festivais vibrantes de música folclórica e em pratos típicos como o pierogi, um tipo de pastel recheado que faz parte da alma polonesa. A Polônia nos ensina que, mesmo depois dos períodos mais sombrios, a esperança e a beleza sempre encontram um caminho para florescer. A Nova Zelândia, um país onde a natureza se expressa em toda a sua grandiosidade, é um verdadeiro paraíso para quem busca aventura e contemplação. De fiordes majestosos como Milford Sound, esculpidos pela força das geleiras, a vulcões ativos como o Monte Ruapehu, cada paisagem aqui parece ter sido pintada à mão pela própria natureza. No norte do país, a cultura maori floresce, contando histórias de coragem e sabedoria através de danças, lendas e esculturas que guardam a memória de um povo resiliente. A tradicional dança haka, com seus gritos poderosos e gestos firmes, é um convite a sentir a energia ancestral que habita estas terras. Mas a Nova Zelândia também é o lar de criaturas extraordinárias. Aqui vive o pássaro kiwi, símbolo nacional, um pequeno e curioso guardião das florestas, que não voa, mas encanta todos que o encontram. As praias de areia negra da costa oeste e as colinas verdes de Hobbiton parecem saídas de um filme de fantasia. E não é por acaso. A Nova Zelândia foi escolhida como cenário para produções épicas, como O Senhor dos Anéis, eternizando suas paisagens nos corações de quem sonha com mundos mágicos. Curiosamente, a ilha sul da Nova Zelândia abriga as Blue Pools, águas tão cristalinas que refletem o céu como se fossem um espelho líquido, criando uma sensação de paz difícil de descrever. A Nova Zelândia é mais do que um destino, é um convite para viver histórias que jamais serão esquecidas. O Egito é uma terra de mistérios e grandeza. Um país onde as areias do deserto guardam histórias que atravessam milênios. Suas pirâmides imponentes, como a Grande Pirâmide de Gizé, são testemunhos do poder e da engenhosidade do povo egípcio. Com blocos de pedra que pesam até 80 toneladas, essas construções desafiam a compreensão moderna e inspiram gerações com sua perfeição. Mas o Egito não é apenas feito de pirâmides. O Vale dos Reis, onde repousam mais de 60 faraós, revela a riqueza e a espiritualidade dessa civilização antiga. A tumba de Tutancâmon, adornada com sua lendária máscara de ouro, brilha como um lembrete do esplendor do passado. Em Karnak, um complexo de templos que cobre uma área equivalente a 10 campos de futebol, colunas gigantes se erguem, orgulhosas, como guardiãs de segredos esquecidos. Essas estruturas foram erguidas sem o uso de adesivos ou cimento, apenas com a força e a precisão das mãos humanas. No entanto, o Egito não vive só de monumentos. O rio Nilo, o mais longo do mundo, continua a sustentar a vida de milhões de pessoas, como tem feito há mais de 5.000 anos. Suas águas férteis tornam possível a agricultura no meio de um deserto que parece infinito. Curiosamente, os templos de Abu Simbel foram deslocados completamente para evitar que fossem submersos pelas águas do Lago Nasser, um feito monumental de engenharia moderna, assim como os antigos egípcios teriam feito. E não podemos esquecer o fenômeno mágico que acontece 2 vezes por ano em Abu Simbel. A luz do sol penetra no templo, iluminando as estátuas dos deuses e do faraó Ramsés II, em um espetáculo que conecta o homem ao cosmos.
O Egito é um convite à contemplação e à imaginação, um lugar onde a história vive a cada passo. E se você quer continuar explorando lugares como este, inscreva-se agora no canal. Vamos juntos desvendar cada canto deste planeta maravilhoso nos próximos episódios.